Boa noite a todos, espero que todos estejam bem novamente. Ontem ficamos super felizes com o evento, nós atingimos um público, né, uma quantidade de visualizações acima de 2.000, então para nós foi um motivo de felicidade e orgulho. Agradeço a vocês por terem do webinar de ontem, oportunidade, em nome da agradecer mais uma vez o apoio do Sindigraf e da Abigraf, eles habitualmente vêm nos apoiando nesse tipo de evento. Como eu havia falado para vocês, a gente conseguiu atingir uma quantidade expressiva. Se fosse um evento presencial, não ia essa quantidade, né, de 2.000, mais de 2.000 visualizações. O nosso auditório tem capacidade de, no máximo, 240 pessoas. Então, para nós, foi um motivo bastante de orgulho desse número. Hoje, com o tema como a ferramenta MASP pode ajudar as empresas a encontrar soluções rápidas, vai ser com a professora Catarina, e antes dela iniciar a palestra, eu gostaria de fazer primeiro uma contextualização, e aí eu vou ler um conceito que se chama janela de Johari. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Para quem já ouviu falar é bom, porque daí vocês participam e a gente acaba trocando informações a respeito desse conceito. Então, esse conceito da janela de Johari, ela foi concebida por dois psicólogos norte-americanos, o Joseph e o Harrington, em 1955, e esse conceito, ele propicia nas corporações, no mundo corporativo, né, adaptado para o mundo corporativo, uma autoavaliação, uma avaliação que muito se fala hoje em dia, que é a avaliação 360 graus, e o foco principal que eu queria chamar a atenção de vocês é que ela permite também compreender a equipe em sua integralidade, né? Então, você consegue ter uma visão com essa ferramenta holística da sua equipe. E aí, você que está aqui como telespectador, que é gestor, que é líder, que é supervisor, que é gerente, que é CEO, para você é muito importante essa ferramenta, porque ela te permite essa visão holística da sua equipe e permite que esse ambiente seja favorável a um clima totalmente aberto a novas ideias, a inovação, e vai ao encontro do tema que nós estamos falando hoje, que é a respeito do MASP, né? O MASP nada mais é do que uma ferramenta para análise e solução de problema. E como é que você propicia um ambiente em que as pessoas estão predispostos a ter essa atitude de resolver problema? Eu vou explicar um pouquinho. Então, dentro da janela, a gente tem o quadrante aberto. Então, quando você trabalha com quadrante aberto, você está trabalhando num ambiente totalmente propício a uma conversa transparente. Então, nesse ambiente, é aquele que você conversa com o seu liderado de uma maneira muito clara, muito objetiva, ele sabe o que você está falando e, ao mesmo tempo, ele consegue te compreender. Então, essa nós chamamos do quadrante aberto. Quando se vai para o quadrante cego, é aquele que a pessoa não enxerga as oportunidades de melhoria dela. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa fala de uma maneira muito ríspida, uma maneira muito agressiva com um outro companheiro. E aí, de repente, você pergunta para ela, pô, mas por que você falou desse jeito com aquela pessoa? E aí ela vira para você e fala, não, eu não sei o que você está falando, eu falei de uma maneira normal. Ou seja, ela não consegue enxergar aquilo que as outras pessoas enxergam dela. Então, quando nós temos uma situação como essa, nós dizemos que essa pessoa está no quadrante cego. Ela enxerga uma característica dela que as outras pessoas não, ao contrário, né? As outras pessoas enxergam uma característica dela que ela acaba não enxergando. E no quadrante fechado, essa pessoa tende a se fechar, propriamente dito, ela tende a não dar opinião. Então, num ambiente como nós estamos vivendo hoje, infelizmente, da pandemia, onde as empresas estão reduzindo a carga horária dos funcionários, estão colocando eles
para trabalharem de suspensão de contrato de trabalho, onde está tendo uma demissão em massa, esse quadrante fechado acaba fazendo com que essas pessoas cada vez mais fiquem com medo de opinar no ambiente corporativo, porque ela fica insegura, ela fica achando que se ela falar alguma coisa, ela a qualquer momento pode ser mandada embora. E você, como gestor, como líder, você tem que propiciar um ambiente mais aberto, não deixar que essa pessoa fique nesse quadrante do fechado, que justamente nesse quadrante você vai perder oportunidades essenciais para inovação, para resolução de problema, porque a pessoa não vai se manifestar, ela vai tender a se encolher. E no quadrante do desconhecido, é aquele quadrante que nem o líder, nem o liderado sabe que existe um determinado potencial. Então, muitas vezes, você só descobre quando você passa uma oportunidade para esse liderado. E aí você percebe que ele não sabia que ele tinha essa, vamos dizer assim, essa característica, esse desempenho, essa capacidade de desenvolver determinado projeto, porque até então ele não tinha tido a oportunidade. Então, nem você, como gestor, líder, sabia que ele tinha esse potencial, e nem ele. Então, a ideia de quando se trabalha com a janela de Johari é você propiciar ao mundo corporativo, ao ambiente de trabalho, um ambiente muito aberto, um ambiente favorável para a inovação, um ambiente favorável para o diálogo, um ambiente em que o líder e o liderado podem olhar um no olho do outro e conversar de uma maneira muito transparente e sincera, e que o liderado não se sinta oprimido, não se sinta que se ele der alguma opinião ele vai ser prejudicado. Então, a ideia é fazer com que a parte cega e a parte desconhecida fique a menor possível. E para isso, como é que eu faço num ambiente corporativo que a minha parte cega seja diminuída, ela seja cada vez menor? Eu preciso ter a característica de, como líder, de escutar os meus liderados. E o liderado também precisa ter essa característica de escutar. Por que eu estou falando o verbo escutar e não ouvir, né? Então, aqui, se vocês conseguem visualizar do lado direito, o significado de ouvir remete ao sentido da audição, é aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção, ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição, mas, além disso, compreender e processar a informação internamente. Então, por isso que muitas vezes eu vejo as pessoas de uma maneira errônea dizer, não, eu ouvi o que ele falou. Se você ouviu o que ele falou, você não compreendeu o que está sendo passado como mensagem. Então, o correto é a gente falar, quando a pessoa consegue compreender, processar as informações, ele está escutando, ok? E aí, continuando, para que eu tenha o meu lado cego cada vez menor, que eu tenha o meu lado desconhecido menor e também o meu lado fechado menor, ou seja, eu como gestor, eu preciso ter essa visão sistêmica, entender a minha equipe como um todo, na sua integralidade, eu tenho que favorecer esse ambiente aberto, esse ambiente transparente, esse ambiente que as pessoas possam falar de uma maneira bastante aberta, sem se preocupar em ser reprimido. Então, tem aqui embaixo, como é que eu diminuo, então, essa parte do fechado e do desconhecido, permitindo que os meus liderados, eles falem abertamente, que eles tenham um canal de comunicação e saiba que esse canal de comunicação, quando eles proporem ideias, falarem, não vai ser reprimido, ninguém vai punir, né? Isso faz parte do processo de crescimento das companhias. As companhias que querem inovar precisam ter um ambiente extremamente aberto, né? Então, a teoria de Johari, ela nos permite ter essa reflexão, né, de como que o gestor, ele pode fazer com que as companhias cada vez mais tenham esse ambiente aberto, né? Então, um gestor deveria ficar super feliz de um liderado, por exemplo, dar uma ideia inovadora que não partiu, não necessariamente do líder, e sim do liderado, ele ficar contente. Porque se o liderado conseguiu dar uma ideia inovadora, é mérito também do líder, porque ele permitiu
um ambiente extremamente aberto. Então, vale a dica, né? Vocês, como gestores, eu acho que acredito que tem várias pessoas que estão nos assistindo, que são líderes, são gestores, ou se não são ainda, estão galgando cargos, né? Estão tendo a preocupação, se um dia chegar lá de ser líder, de ter esse conceito muito bem claro, para que permita com que as pessoas consigam inovar, consigam resolver problema. Ontem nós falamos sobre o conceito da manufatura enxuta, do Lean. O Jorge mesmo e o Rui enfatizaram bastante essa questão de que as pessoas, para que elas consigam ter ideias, para que elas consigam contribuir com o mundo corporativo, elas precisam estar engajadas. E para elas estarem engajadas, elas precisam estar num ambiente aberto, elas não podem estar num ambiente em que se sintam reprimidas, que elas se sintam acuadas e que não possam falar da sua opinião, né, que é o caso do quadrante fechado, porque quem tende a perder são os líderes e as companhias. E aí eu passo, então, o link, né, a palavra para a professora Catarina, complementar com a nosso tema hoje, que é o MASP, né, que é a metodologia de análise de solução de problema. Então, lembrando que qualquer ferramenta que a gente for aplicar, nós temos que ter em mente esse conceito, né, da janela aberta, ok? Vamos lá? Oi? Olá, novamente, sejam bem-vindos à nossa webinar. Hoje nós falaremos aí sobre o MASP, e novamente estamos aqui para tratar de soluções e conhecimentos voltados aí para o mercado, voltados para esse momento de tanta incerteza. Meu nome é Catarina, eu sou professora aqui do Senai, atuei já há 17 anos na indústria, então tenho bastante conhecimento e já passei por várias situações aí dentro da área industrial e agora também na área de prestação de serviços. Nosso bate-papo. Nós vamos conhecer as ferramentas que são base para o método MASP. Então, o MASP ele é um método que tem ferramentas que são base para que ele aconteça. E nós vamos praticar o MASP para solucionar problemas nas organizações. Então, vou contar muito com a ajuda de vocês, porque nós vamos, em determinado momento, interagir e solucionar um problema que nós vamos trazer aqui no dia de hoje. Ok? Vamos falar, antes de mais nada, iniciar um pouquinho falando sobre em que mundo nós estamos. Se você nunca conheceu, né, nunca ouviu falar no método VUCA, ele é o que a gente tem discutido atualmente. O que é o método, o mundo VUCA, né? É um mundo que tem volatilidade. Então, imagine empresas, as empresas que têm maior estrutura, as empresas de grande porte, normalmente em novembro, outubro do ano anterior, elas estão lá praticando, né, verificando investimentos e planejamento para o ano posterior. Vocês imaginam que alguém colocou lá na sua planilhinha de planejamento para 2020 o atual momento que a gente está vivendo? Muito provavelmente não, né? Então, a gente vê que a gente está vivendo um mundo volátil e que até mesmo esse momento de incerteza traz para a gente novas formas de planejar, novas formas de investir, novas formas de olhar para o nosso negócio. Então, o mundo VUCA, ele traz 4 itens. Ele traz que estamos vivendo um mundo volátil, que estamos vivendo um mundo complexo, que estamos vivendo um mundo ambíguo e que estamos vivendo um mundo incerto. Acho que faz sentido tudo isso que eu coloquei para o momento que a gente está vivendo atualmente, né? Então, se tem volatilidade, o que eu preciso fazer para mudar isso? Preciso ter uma visão, eu preciso responder rapidamente às mudanças. E aí eu pergunto, será que a gente ou as nossas empresas respondemos rapidamente a essa volatilidade, a essa mudança que tem acontecido, né? A complexidade. Se é complexo, eu preciso trazer clareza para o meu negócio.
Se tem uma complexidade num processo, se eu tenho uma complexidade numa tomada de decisão, eu preciso fazer com que isso se torne claro, né? Que os indivíduos e as pessoas que estão envolvidas aí na nossa empresa tenham essa interação. A gente acabou de ouvir aí do professor fazer com que a nossa empresa aconteça. Então, se tiver claro, se tiver clareza para essas pessoas, o complexo vai se tornar menos complexo, né? Ambiguidade. O que é uma coisa ambígua, né? A gente tem vários momentos, a gente tem tomada de decisão que a gente fica naquela incerteza. E se eu fizer isso, muitos de nós estamos passando, né, nesse momento pelas empresas. E agora? Se eu faço desligamento das pessoas, será que eu mudo o turno? Será que eu faço? Então, esse momento ambíguo faz com que a gente comece a olhar dentro da empresa essa interação de valor. Quais são os valores que a minha empresa tem? Quais são os valores que a minha empresa pode oferecer para esse mercado? Só que isso, né, eu coloco até aí na nossa tela, isso tem que ser rápido, isso tem que ter agilidade. Não adianta eu ficar pensando muito, enquanto eu estou pensando, o mercado está sendo modificado, ok? E a incerteza, o que eu faço com a incerteza? Eu tenho que ter entendimento do que está acontecendo. A gente vai falar hoje sobre um método que analisa soluções de problemas. Se eu tenho incertezas, como que eu vou solucionar esse problema? Então, o mundo VUCA, ele está aí e não vai voltar atrás, né? A gente está usando até uma expressão utilizada nos jornais ou nas grandes discussões sobre o novo normal. Então, o novo normal, ele vai ser constante vivido pelo VUCA, pela volatilidade, pela complexidade, por essas incertezas e por esse mundo ambíguo, né? Então, a gente tem que começar a entender como que eu estou à frente dessas mudanças, como que eu estou à frente desses problemas. Eu estou simplesmente reclamando e tomando decisões drásticas sem pensar muito, ou, de fato, eu tenho uma equipe que me ajuda a resolver os problemas, eu tenho conhecimento que me faz tomar decisões mais amparadas e mais assertivas. Então, se vocês quiserem, vocês podem buscar mais informações sobre o mundo VUCA, mas é basicamente isso, são esses 4 elementos que existem hoje e que está muito claro para a gente, quem tinha qualquer dúvida, né, de que o mundo VUCA existia ou não, a gente está vivendo ele aqui agora. No próximo slide, eu trato a seguinte situação, né, se nós vamos falar de problema, será que o que a gente está tratando, o que a gente está vivendo, é um problema ou uma preocupação, né? Os problemas, eles sempre têm solução, e a preocupação não. Poxa, Catarina, mas o que é isso, né? O problema é algo que está lá estabelecido, é fato, e eu tenho que arrumar uma maneira de resolvê-lo. Catarina, caiu minha produção. É uma preocupação? Não, é um problema. Caiu de fato, não tem como você produzir, está com algum problema, os clientes estão não estão comprando, estão fechados, estão parando. O que eu faço? Isso é um problema, é um fato. Então, eu vou buscar soluções. Agora, eu estou pensando, nossa, o que vai acontecer depois da pandemia? O que vai acontecer? Isso são preocupações. Eu estou ocupando o meu tempo sem ter o fato. Então, o que nós vamos tratar aqui hoje, é legal a gente ter essa definição, porque nós vamos tratar de problemas e não de preocupações. Isso é legal, uma reflexão para você fazer no seu dia a dia, né? Se a gente colocar, eu fiz um exercício uma vez em uma aula, em que a gente colocava, falava para os alunos assim, coloquem todos os problemas que vocês têm, sem explicar a definição do que era problema e do que era preocupação. E aí um monte de gente encheu, né, aquele caderno cheio de itens, e a gente começou a olhar ponto a ponto. Aquilo era uma preocupação ou aquilo era um problema? E a gente identificou que muitas pessoas não tinham problemas. Ou o problema era 1 ou 2, não aquela lista cheia, aquele caderno cheio de itens, né? Então, a gente primeiro precisa entender o que é preocupação e o que é problema. Porque senão eu vou utilizar o método MASP por uma questão que não é interessante, né? Não, eu vou ficar tendo um desgaste para uma questão que não é interessante, que não é importante aí para mim, tá? Falando um pouquinho sobre a metodologia que a gente vai utilizar e que vai aprender aqui hoje. É uma metodologia de análise e solução de problemas. O que ela tem? Ela tem como origem, né, a utilização em problemas de qualidade. E é isso que eu queria hoje mudar um pouquinho, né, esse olhar. Embora ele tenha nascido na qualidade para tratar de problemas essencialmente produtivos, a gente fez algumas adaptações para que você possa usar para qualquer tipo de negócio.
Catarina, quero usar o MASP para uma questão de uma área específica da minha empresa. Minha empresa é de serviço, posso? Pode. Catarina, quero usar esse MASP para um comércio de um conhecido que está com dificuldade. Pode? Pode. Então, embora eu explique aqui que ele teve, né, o seu berço, ele nasceu dentro da área de qualidade, não necessariamente ele vai ser utilizado só para a área produtiva, só para a área de qualidade, ok? Então, é importante a gente ter este conhecimento. O método propõe, vou utilizar aqui nesses 8 pontos aí que o método propõe. Primeiro, identificar o problema. Então, olha a importância de a gente saber o que é preocupação e o que é problema, porque eu tenho que identificar o problema. E se a gente perguntar para as empresas, se você chegar hoje lá na sua empresa e perguntar quais problemas nós temos, vixe, vai ter um monte, né? Todo mundo vai querer, então a área de PCP vai falar que tem problema, a área comercial tem problema, a área de logística tem problema. Então, o que é importante? Identificaram os problemas? Ok, a gente vai priorizar, então, o que a gente vai trabalhar, porque não dá para fazer tudo. Geralmente, né, a gente vai priorizar o quê? Aquilo que tem impacto com o cliente, que tem impacto com o custo. Então, o que dá para eu fazer em que eu consiga reduzir ou minimizar um desperdício, reduzir o custo e ainda assim atender bem meu cliente. Então, este é um olhar também bastante interessante que a gente pode ter aí no momento de escolher a prioridade deste problema, tá? O segundo item é a observação, analisar as características desse problema. Então, quais são as características que ele tem? Né? Então, a gente precisa ter fatos. Lembra que o problema é um fato? Então, eu tenho que saber exatamente o que acontece, ou é aquela coisa, olha, me falaram que estão carregando errado o caminhão. A gente não tem muito isso. Eu ouvi dizer que a produção ia aumentar o ciclo de produção. Não, ouviu dizer ou é um fato? Estão carregando errado e tem reclamação ou não? Né? Então, eu preciso analisar as características desse problema para conseguir construir uma proposta de solução ideal. Determinar as causas principais. Isso é um outro problema. Eu estou lá dando a minha vacina para resolver aquilo na hora, ou eu estou indo na causa raiz? Eu estou indo investigar o que está causando aquilo? O carregamento errado, ele pode estar acontecendo de repente, porque uma pessoa não foi treinada, ou o que ela foi treinada, ela não conseguiu absorver. Então, isso é a causa, né? Ele está lá porque ele não tem treinamento. Então, a gente tem que, a causa, entender de fato, né, o que está acontecendo. Plano de ação. Conceber um plano de ação para eliminar as causas. Então, as pessoas que estão envolvidas, elas têm que ter um plano de ação. Quem não está muito habituada, de repente, com essa terminologia, né, é você criar um planejamento de ação. O que eu vou fazer para resolver aquilo, certo? Ação, agir para eliminar as causas. Então, eu fui lá, planejei, agora eu tenho que colocar, né, de fato, o que eu vou fazer para que aquilo aconteça, né? Lembrando que a gente sempre tem que colocar ações que são possíveis. Não adianta eu criar uma ação que eu não vou conseguir fazer ou que vai demorar muito tempo para eu fazer. Então, quais são as ações? E a gente vai entrar muito na nossa parte prática hoje desta maneira. O que de fato eu posso fazer? O que eu posso fazer rápido, né? Verificação, confirmar a eficácia dessa ação. Então, eu fiz a ação, e agora eu vou verificar se de fato ela está acontecendo como eu planejei. Pode estar dando certo, como pode não dar certo. Se não der certo, a gente vai novamente avaliar essas ações, ok? Padronização, eliminar definitivamente as causas. Então, eu tenho que ter um padrão, eu tenho uma ação e tenho que ter um padrão para que aquilo não se repita, né? Qual que é o padrão? Um procedimento, deixa eu falar sobre isso na sequência. Um procedimento, como que eu devo executar aquilo daquela maneira, né? Qual que é a forma correta? Senão as pessoas vão executar tarefas de forma diferente, vão embalar produtos de forma diferente, vão atender, né, o cliente de forma diferente. Quantas de nós já não fomos lá numa loja, ou de repente em algum comércio, e falou assim, eu gosto de ser atendida pela pessoa X e não pela Y. Ué, mas se elas são atendentes, elas deveriam estar te atendendo igual, deveria existir um padrão, tá? Então, a gente começa a ver a padronização, a importância da padronização nos pequenos itens do nosso dia a dia, numa compra, né, quando você vai numa loja, então você começa a entender a importância da padronização. E por último, a conclusão, né? Então, é verificar se a atividade é desenvolvida e planejar futuramente. Se está ok, vamos manter, senão a gente precisa fazer um replanejamento dessas ações, ok? Próximo item são as ferramentas que são base para o MASP. Então, o MASP, ele é um método.
mas eu tenho formas de me basear para tomar essa ação de solucionar esse problema. A gente não pode simplesmente ir pela experiência de alguém ou pela visão de alguém. Eu tenho que ter maneiras, né, tenho que criar maneiras objetivas. Muitas vezes a gente não consegue solucionar problemas rapidamente, porque nós vamos no olhar subjetivo. O que é o subjetivo? Olha, eu acho que é melhor a gente fazer isso. Não, vamos fazer dessa maneira. Mas baseado em quê? Então, aqui eu trago 4 elementos que eles são bases do MASP. Alguém pode olhar e falar assim, mas Catarina, eu também acho que Ishikawa, o gráfico de Pareto não poderia ser utilizado? Sim. Outras ferramentas podem te deixar mais tranquilo ainda para a tomada de decisão assertiva. Mas eu escolhi essas 4 porque elas conseguem trazer vários, né? Conseguem trazer produto, processos, pessoas, conseguem envolver todo mundo em prol daquela solução. O primeiro item é o fluxograma, que a gente vai explicar na sequência o que é um fluxograma, né? Como que ele acontece nas empresas. O diagrama de tartaruga, o brainstorm e os procedimentos. Então, se você conseguir elencar estes 4, olha, Catarina, eu fiz o fluxo do processo, eu fiz o diagrama de tartaruga, eu fiz um brainstorm com a minha equipe e a gente gerou um procedimento. Então, com isso, a gente consegue cercar a solução daquele problema. Então, eu consigo mostrar que eu tive ao apoio das pessoas, que eu tive questões técnicas envolvidas, e, por último, eu fecho com o procedimento. Olha, tem um procedimento dizendo como a gente deve executar essa atividade. Ou seja, aquele problema vai ter uma solução e essa solução estará formalizada, ok? O que a gente fala, então, sobre fluxograma? Né? Talvez algumas pessoas não tenham tanto conhecimento. O fluxograma é a representação gráfica do processo. Tá? Então, o que é o fluxograma? É criar aquelas caixinhas, as famosas caixinhas, o que vem antes e o que vem depois. Por que é importante eu saber isso? Porque, minimamente, eu tenho que conhecer a estrutura do meu processo. Muitas vezes, você quer ver, eu pegar aqui você numa reflexão. Você vai lá e treina um colaborador seu para fazer nota fiscal. Então, ele vai lá, você já faz nota fiscal há muito tempo, você já sabe lá como faz as etapas lá no seu sistema, e aí você está treinando uma pessoa. Você treina essa pessoa dizendo o seguinte: primeiro você tem que olhar a nota, você vai verificar o imposto, depois você vai. Ou você fala assim: entra na nota, aperta F5, dá 2 enter, já vai aparecer o produto, você vai clicar aqui. Você ensina comandos do sistema ou você ensina como o processo acontece? Acredito que muitas vezes, pelo dia a dia, pela correria, ou até mesmo, né, por não conhecermos o processo, a gente ensina comandos. Então, como que eu faço essa atividade? Ó, você tem que ligar para o cliente e seguir esse script. Mas espera aí, depois, se ele quiser comprar, como que eu faço? Então, a gente precisa entender os processos. Quanto mais eu entendo o processo, mais eu consigo ter olhar de melhoria, mais eu consigo ter olhar de inovação. Né? Ontem nós falamos um pouco sobre inovação, hoje na abertura o professor Enéas falava um pouco sobre as pessoas, sobre a inovação. No momento que eu estou olhando o processo, eu falo, mas por que isso acontece assim? Né? Então, esse olhar pelo fluxo, ele é extremamente importante, ele é a base para você pensar em qualquer solução de problema. Catarina, perdi meu cliente, estou perdendo os clientes, como que eu faço? Ué, vamos rever o seu processo. Será que aqui a gente não tem oportunidade para outros clientes? Será que aqui a gente não tem oportunidade, de repente, de criar uma maneira de entregar para esse cliente delivery? Então, sempre, gente, é uma reflexão que eu faço a todos vocês. Constantemente revisem processo. Constantemente vejam se o processo está de forma adequada. Porque se eu tiver com um processo estático, o mundo está mudando. Lembra do mundo VUCA? O mundo VUCA está acontecendo. E seu processo está paradinho? Não. Seu processo tem que acompanhar essa mudança, ok? Depois a gente vem aqui para o diagrama de tartaruga. Observem que ele também é um processo, só que agora ele está começando a olhar outros agentes, outras pessoas que participam desse processo. Né? No primeiro momento, eu só fiz as caixinhas para entender como está organizado. Agora, no diagrama de tartaruga, eu começo a olhar processo de gestão, processo de apoio, fornecedores, clientes, começo a olhar o processo em si, né? Se a gente for olhar aqui, quais são as entradas, quais são os insumos da minha atividade, qual que é a realização, o que está acontecendo nesse momento e quais são as saídas. Eu reforço aqui para vocês que não necessariamente os fornecedores, eles são
fornecedores externos, eles podem ser fornecedores internos, e os clientes da mesma maneira, tá? Olhem aqui, ele quer saber esse processo, com quem acontece, como acontece, quais são os indicadores. Aí, neste momento, você está fazendo uma reflexão. E aí você fala assim, caramba, a Catarina não tem indicadores para nenhum processo. Então isso é um ponto de alerta. Significa que você tem que ter indicadores para você mensurar e controlar o seu processo. Observe que essas ferramentas que eu estou trazendo para vocês, elas são bases para a gente já identificar o que está faltando dentro da nossa empresa. Então, se está faltando, as chances de eu ter menor solução, né, de eficácia na solução dos meus problemas, ela vai ser menor, porque já está faltando alguma coisa internamente nos meus processos, certo? Então, aqui que a gente tem como olhar, é pegar aquele fluxograma que eu fiz e começar a encaixar, só que agora de forma mais detalhada. Então, se eu fizesse o processo lá de contas a pagar, então tem contas a pagar, vem o dinheiro, eu recebo, pago o meu fornecedor, esse é o básico. Agora eu vou jogar para o diagrama de tartaruga. Como que eu faço contas a pagar em específico? Quais são as entradas, para quem que eu tenho que entregar? Entra nota fiscal, sai cheque, sai pagamento, sai duplicata para banco. Então, eu começo a olhar, de repente, também, né, numa evolução, quais são as melhorias que eu tenho dentro deste processo. E aí entra o brainstorm. O que é o brainstorm, né? O famoso toró de parpite, famoso tempestade, temporal de ideias. Aqui no brainstorm é onde as pessoas participam com as ideias que elas têm. E aí, neste momento, eu sempre friso, né, esse segundo item aí, ideias sem julgamento. Será que aquele operador da máquina ele não tem uma ideia sensacional para resolver o seu problema? Muito provavelmente ele tenha, porque é ele que está na máquina todo dia. Mas talvez ele tenha uma dificuldade de organizar essa ideia, ele tenha uma dificuldade de transmitir essa ideia. Então, por mais simples que seja, a gente vai receber essa ideia e aí a gente vai pensar como aprimorá-la, se ela faz sentido ou não faz sentido. Mas o brainstorm, ele é excelente, né? E na maioria das vezes é daí que vem as propostas de soluções excelentes para grandes processos. A gente poderia ficar aqui horas e horas só falando de brainstorm, porque a gente vai ver que muitas ideias, muitas soluções que a gente usa hoje vieram desta reunião, né? De informações aí troca de ideia entre as pessoas. E por último, e não menos importante, a gente traz aqui os procedimentos. Então, vamos recapitular, né? Faço lá um basicão do que é o meu fluxo, começa a detalhar ele lá no diagrama de tartaruga, aí chama a rapaziada para a gente trocar uma ideia e saber de fato o que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer, e aí faço assim, tudo bem para vocês? Vamos formalizar, então, a forma com que nós vamos trabalhar a partir de agora. E aí, esse procedimento, ele passa a ser um padrão para que essas pessoas façam aquelas atividades daquela maneira, né? Não tem o padrão, não tem o procedimento formalizado. As chances de você ter mais problema no seu processo vai ser muito maior. Eu deixei aqui um exemplo bem básico de um procedimento, onde eu tenho que colocar qual que é o processo que está sendo avaliado, né, que está sendo formalizado, o objetivo, qual que é o objetivo que eu tenho com esse procedimento criado, quais são os indicadores? Olha aqui que não tem para onde correr. Lembra que a gente viu os indicadores lá no diagrama de tartaruga? Não tem para onde correr, ele está formalizado aqui. No diagrama de tartaruga, eu posso ter criado vários indicadores, mas aqui no procedimento, a gente vai fechar aqueles que de fato vão ser cobrados mensalmente, semestralmente, dependendo de como a empresa trabalha. Processos relacionados. Lembra lá no diagrama de tartaruga que a gente dizia para quem que a gente vai deixar esse nosso trabalho e de quem que a gente recebeu? Eles estão aí também. E aí a gente entra no fluxo de processo. Você já fez o fluxo de processo? Já, Catarina, foi aquele primeiro que eu fiz. Vai descrever como que você faz. Saúde e segurança é super importante, né? Inclusive, agora as empresas estão num movimento bem grande de rever os seus procedimentos na parte de saúde e segurança, até mesmo por esse momento que a gente está vivendo. Então, quais vão ser os procedimentos? Qual que vai ser a segurança saúde e segurança que eu tenho que ter na minha fábrica, nos meus atendimentos na empresa, na loja, né? E aí, observações gerais, se você tiver alguma observação específica aí para esse procedimento, ok? E aí, nós chegamos aqui no momento bem interessante para a gente explicar como que a gente vai fazer aí o nosso método MASP, tá? Eu criei aqui, se vocês olharem, lembra como eu expliquei lá que tinham 8 itens? Para este momento do mercado,
qual que foi a proposta de solução? Trazer para vocês aqui hoje uma ferramenta, um Word básico que você conseguisse sair daqui desse nosso bate-papo e falar assim, estou com um problema na empresa, quero praticar isso amanhã. Vou chamar minha equipe, vou trabalhar esses itens dentro de um problema específico da minha empresa. Então, para isso, para não ficar uma coisa muito pesada para vocês colocarem em prática, e também porque nem todo mundo vai ter acesso ao conhecimento, aqueles 8 pontos, a gente fez uma pequena modificação aqui no nosso formulário, em que ele vai ter apenas 5 pontos. E esses 5 pontos que eu vou explicar para vocês, eles têm por objetivo a gente ter uma resposta mais assertiva para o nosso negócio, ok? Então, primeiro aqui, eu vou colocar o nome da empresa, o nome do participante. Então, lembrando que a gente vai ter o quê? Uma pessoa que vai ser aquela pessoa responsável pelas ações, pela solução de problema, mas que ela vai ter uma equipe que vai apoiá-la, ok? Então, aqui vai ser a empresa XPTO, a gente vai ter como nome do participante, vai ser o nosso gerente Jorge, que é o professor que vai ajudar a gente daqui a pouquinho. A função dele vai ser gerente de operações, então ele vai ser a pessoa que está com um pepino, está lá com a batata assando, não sabe como resolver esse problema, né? E aí, como que a gente faz? Importante vocês notarem que eu coloquei aqui no nosso slide tempo para cada item. Por que eu pus isso aí? Porque senão você já entrou em reunião que todo mundo começa a reclamar e a gente sai sem nenhuma solução? A ideia dessa ferramenta não é isso. Nós temos que entrar e realmente achar uma solução para esse problema. Então, esses tempos que eu coloco para vocês aqui é para ajudá-los, tá? A monitorar. Então, sempre tem que ter alguém ali que vai monitorando o tempo. Ó, passaram 3 minutos, passaram 5 minutos, para a gente não dar espaço para ser um muro de lamentações, e sim propostas de soluções, ok? No nosso formulário, a gente tem o primeiro item, que é o cenário. É para descrever a situação atual da empresa. Como está a nossa empresa? Ó, nós temos uma experiência X, trabalhávamos com um cliente Y, né? Vamos pegar aí, talvez até, vamos trazer um exemplo aí rapidamente de um segmento gráfico. A gente trabalhava com embalagem, aí a embalagem agora, por conta do nosso cliente ter parado e reduzido um pouco a demanda, a gente também reduziu. Então, contar um pouquinho do que está acontecendo na sua empresa, de onde ela estava e o que ela está no momento frente a esse problema que a gente vai trazer. O segundo item são causas desse cenário. Então, isso também é um ponto bem importante. Esta causa, né, este problema, ele foi causado pela pandemia, né, ou ele já vinha estendendo, ele foi potencializado? Isso é bem interessante a gente analisar, porque a gente começa a identificar fragilidades. E essas fragilidades vocês já vão começar a entender quando vocês estiverem fazendo lá sobre processo, diagrama de tartaruga, vocês já provavelmente vão conseguir observar algumas fragilidades. O terceiro item, definição do problema, então, foco de atuação. Vão vir vários, não, olha, eu perdi cliente, minha produção teve problema, minha matéria-prima que é chinesa não está chegando no Brasil, tenho vários problemas, mas eu tenho que focar nessa proposta de solução. Então, é importante a gente definir o problema, e eu coloco o desafio, porque nem sempre existe uma coisa negativa. Pode ser uma coisa negativa ou pode ser um desafio. O que seria o desafio? Aumentou a minha demanda. Se tornou um problema, mas tem uma solução. Então, é um desafio que eu tenho que resolver para que eu não perca cliente, para que eu não perca essa demanda para minha empresa. 4, entra aí o brainstorm, é onde a gente vai pegar, né, as ideias que a gente conseguir para fazer com que a gente, de fato, chegue em propostas de solução, tá? E a 5, que é a seleção de ideias. Então, imagine que eu tenho lá X ideias, mas agora eu vou selecionar o que eu posso fazer em 48 horas, de 10 a 15 dias, 30 dias e 60 dias. É bem legal, né? E é importante esse olhar por 48 horas, porque será que muitos dos nossos problemas a gente já não consegue iniciar a solução deles amanhã? Se eu tenho um problema de estoque, estou com um problema de mercadoria, será que a organização do estoque já não ajuda? Ajuda, Catarina. Isso demora muito tempo? Não posso fazer isso amanhã, já com a minha equipe? Não posso aproveitar esse momento para fazer uma reorganização no meu estoque? Então, este olhar é a gente ter um olhar de o que é imediato, o que é prioridade, o que eu posso fazer já, né? E aí tem 48 horas, 10 a 15 dias, 30 dias e 60 dias. Então, a proposta de solução,
é que a gente já comece a elencar as prioridades e também dividir com essa equipe quais são as ações. Não é porque você ficou responsável, né? Como aqui a gente vai ilustrar aqui o professor Jorge, não é que o professor Jorge é o gerente de operações e ele é o responsável por trazer essa solução para a empresa, que ele vai ter que fazer tudo. Quem vai fazer é ele e a equipe. Talvez ele nem coloque a mão na massa. Talvez o papel dele seja realmente coordenar essas atividades, ok? Então, agora é uma proposta de a gente praticar esta ferramenta. O que eu vou propor para vocês? Vou fazer a leitura aqui de um case e a solução, quem vai me trazer são vocês. A partir do chat, quando eu for monitorando, né, apresentando para vocês aqui, quando eu falar, gente, agora eu aguardo as ideias de vocês. Vocês vão começar a participar pelo chat para a gente solucionar esse problema aqui hoje juntos. Vamos ajudar o professor Jorge, nosso gerente de operações, a resolver esse problema da empresa XPTO. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela o nosso Word. Professor Jorge, preparado, professor Jorge? Perfeitamente. Boa noite a todos. Dando as opiniões de vocês a respeito dos problemas. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui o nosso Word. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente o cenário. Qual que era o ideal, né? No momento, eu vou tentando ilustrar como vocês fariam na prática. Neste momento, vocês teriam este formulário, sem preenchimento, claro, e aí vocês iam sentar com a equipe de vocês. Gente, o que está acontecendo de fato na nossa empresa? Vamos lá. E aí as pessoas iam falar, e você, como responsável, ia organizar essas ideias. Então, para a gente, né, por uma questão de tempo, eu fiz aqui um cenário, que eu vou fazer a leitura com vocês, para vocês ajudarem a gente hoje nos ajudarem nessa solução de problemas. Então, a empresa é a XPTO, é uma empresa de papelão ondulado, que atua neste mercado há 15 anos. Inicialmente atendendo clientes de pequeno e médio porte, e embora apresentassem dificuldades na área logística, no ano de 2009, fechou um contrato com grandes empresas do e-commerce, possibilitando aumento de faturamento e visibilidade da empresa. Então, a empresa, uma empresa que foi crescendo, com uma história de muitas gráficas, né, veio crescendo, e teve uma oportunidade, ela estava meio capenga lá na área de logística, tinha umas deficiências, umas dificuldades, mas no ano de 2019, pela qualidade, por tudo isso, ela conseguiu fechar um contratão bacana aí com essas empresas grandes, né? E aí, dando continuidade ao nosso cenário, devido ao fechamento das lojas físicas, houve um aumento das vendas do e-commerce. As quantidades de pedidos triplicaram e a empresa não está conseguindo atender os pedidos no prazo, podendo perder, inclusive, o contrato com essas grandes empresas. Então, ela já tinha um problema, que ela já tinha umas dificuldades de logística, triplicou, né? Então, olha que oportunidade que essa empresa tem de atender esses clientes. Só que ela já tinha uma deficiência, e agora isso ficou mais visível. As reclamações estão relacionadas a não atendimento de prazo e produtos trocados e invertidos. Eu acredito que a gente tem várias histórias aí, né, neste momento aí de muita compra em e-commerce, que alguém aí, ou você, ou alguém próximo passou por essa situação. Veio produto errado, veio produto amassado, porque as empresas realmente não estavam preparadas, né? Qual que são as causas? Então, aqui eu já disse, né, que a pandemia trouxe à tona problemas relacionados à logística e falta de planejamento. Então, embora eles tenham crescido, cresceram desordenados. Isso te lembra alguma coisa? Você já viu alguma história parecida, né? Então, a gente tem isso muito presente nas nossas empresas. A gente cresce e, às vezes, cresce desorganizado, ok? Então, eu tenho que finalizar aqui, eu tenho que criar um problema, né? Na verdade, criar não, o problema já existe, eu preciso organizar esse problema para que as pessoas possam me ajudar e para que hoje vocês consigam me ajudar. Então, o problema aqui é atender os pedidos no prazo e de acordo com os requisitos do cliente. Voltando aí, então, o nosso problema é atender os produtos, né, os pedidos no prazo e os requisitos do cliente. Nada de chegar lá, produto amassado, trocado, eu quero tudo belezinha e quero no prazo que está estabelecido lá no meu site de vendas, ok? Então, o que eu vou pedir para vocês?
para que a gente comece agora no chat trazer ideias de como que eu posso ajudar essa empresa, né, a atender no prazo e atender de acordo com os requisitos. Então, eu aguardo aí as ideias de vocês para que a gente consiga ajudar o Jorge e a empresa dele, que é a XPTO, a sair dessa dificuldade. Bora lá, gente, precisamos chegar em 15 ideias. Conto com vocês. Quem que é o primeiro aí? Alexandre, Rodrigo, Cleiton, um abraço para vocês, que bom que vocês estão aqui. Vamos lá? Falar igual eu falo em aula, né? Um de cada vez, senão eu fico confusa, não é assim? Bora lá, gente. 15 ideias. Vamos ajudar o Jorjão. Ju, aumentar, hora extras. Vamos lá. Juliana Coelho, queridíssima. Esclarecer clientes atrasos são esperados em virtude do aumento de demanda. Muito bom. Vamos lá. Luiz trouxe para a gente buscar parcerias com empresas de transporte. Vamos lá. Então, quinze ideias. Vamos ajudar o Jorge. Júlio, priorizar a produção dos itens cujo estoque de peças esteja disponível. Está acontecendo muito isso, né, Júlio? A gente tem empresas que têm produtos em estoque, não conseguindo atender com outros produtos, porque simplesmente não estão conseguindo parar e olhar, fazer uma campanha de venda, verificar o que a gente tem em estoque. Então, esse olhar para dentro das empresas no momento de pandemia é muito importante. Maior controle na separação de produtos. Obrigada, Roberto. Vamos lá. Gildemar, definir prioridades. Olha que bacana, todo mundo participando aí, ideias bem legais. Bacana. Vocês viram que é bem simples, né? Assim, vocês conseguiram, a gente num bate-papo que consegue trazer ideias. E sabe o que é bastante interessante? Por isso que a gente fala do brainstorm, gente? A gente não pode ter julgamento, porque às vezes uma ideia que foi trazida dentro do grupo, ela nem é tão viável, mas ela pode despertar no outro uma ideia bacana. Então, assim, a gente diz que o brainstorm, ele é a construção. Talvez aquela ideia não foi a ideal para a gente fechar, mas a gente tem outras ideias que vão se formando a partir daquela. Né? Então, muito bacana. Vamos ver aqui que está chegando bastante coisa bacana. Legal. Olha, o pessoal tem umas propostas interessantes aqui, hein? E as propostas estão além do campo só da logística, né? Vocês, olha que interessante, vocês estão olhando internamente as oportunidades. A Juliana trouxe uma coisa bem interessante que a gente tem visto agora nos momentos de pandemia. Vocês já devem também ter observado que muitas empresas estão mandando um bilhetinho junto com o produto, né? Agradecendo a compra, ou com mensagens positivas. Então, isso também é uma forma de mostrar para aquele cliente que estamos vivendo um mundo em que as pessoas estão se adequando, né? Olha que bacana. O Felipe colocou aqui criar linhas de produtos, células de trabalho. O Caio, fechar parceria com os seus fornecedores para os mesmos também cumprirem o prazo, né? Ou mesmo, né, Caio, uma evolução aí para a gente entender, tentar compreender o que, de fato, ir até esse fornecedor, ver o que está acontecendo, ver o que... Porque, às vezes, a gente também está julgando, mas a gente não está entendendo como está o processo do nosso fornecedor. Né? Então, talvez criar maneiras de ajudar o próprio fornecedor. A gente está na mesma cadeia, a gente está atendendo esse mesmo cliente. Se ele falhar, você vai falhar e todo mundo vai perder com isso tudo. Né? Muito bacana. Bacanas ideias. Criar um checklist, o Marcelo trouxe para a gente um exemplo aqui. Criar um checklist. Então, você faz o quê? Com que as pessoas, né, tenham indo naquela linha ainda do nosso fluxo, né, Marcelo? Você vai criando maneiras das pessoas serem conduzidas àquela atividade com menor risco de erro. Sensacional, muito bom mesmo. Olha, não param de chegar.
Alexandre, buscar parcerias para terceirizar e reduzir gargalos produtivos, atuando na qualidade final do produto e satisfação do cliente. Né? Neste momento, a gente tem visto parcerias incríveis acontecendo. Né? Aquele cara que às vezes era o seu concorrente, ele está se tornando seu parceiro. E aí isso faz a gente revisitar o nosso negócio. Né? Será que ele de fato é meu concorrente ou ele pode ser meu parceiro em muitos momentos? Né? A gente começa a fazer ter esse novo olhar para o nosso negócio. Muito bacana. Obrigada aí pela contribuição, Alexandre. Ananda, rever procedimentos. Então, o ponto que a gente colocou aqui, né, como ponto final do nosso MASP, né, das ferramentas do MASP, é justamente entender, será que o procedimento de entrega, gente, do passado vai ser o mesmo de agora? Já começa pelas maneiras, né, não sei se muitas regiões aqui de São Paulo, falar por São Paulo, a gente tem o correio entregando no domingão. Então, domingo, 8h30 da manhã, você pode ser surpreendido pelo correio. Então, o correio entregava de domingo antes? Não. Por que ele entrega agora? Porque mudou a realidade. Mudou, então, quando eu falo que o correio está entregando aos domingos, não mudou só a entrega, ou o dia de entrega. Mudou a gestão de pessoas, mudou a equipe, mudou a forma de distribuir as pessoas no trabalho, né? Mudou talvez escalas de trabalho, enfim, você tem uma mudança geral de procedimentos e de processo por conta de uma necessidade atual. Então, bacana, Nanda, rever os procedimentos é bem interessante e é importante porque talvez muitos processos sejam mudados de forma bruta, né? Vai mudar completamente os atendimentos. Os procedimentos, pegando ainda um pouquinho o gancho do que a Nanda trouxe para a gente tem comentado muito sobre restaurante. Restaurante self-service, ele vai ser um restaurante que vai ter que mudar totalmente os procedimentos ou até o modelo de negócio. Talvez ele não seja mais aquele restaurante self-service como a gente imaginava, né? Ele vai ter que sofrer alterações gigantescas no seu negócio, porque ou vai ter que virar um restaurante delivery, porque daquela maneira que ele existia, não vai poder existir mais por questões sanitárias, tá? 15 ideias, estamos em quantas ideias? Estamos em 11. Cleiton, grande Cleiton. Abrir sublojas que possam atender a demanda. Esta com empresas próximas ao cliente. Muito bem, né? Então, de repente, fazer aí uma distribuição. O olhar do Cleiton aí foi bem logístico mesmo, né? Então, entender onde essa empresa está e qual ponto que posso fazer essa distribuição de uma melhor maneira. Como que eu posso atender melhor este cliente? Muito bom, Cleiton, um olhar bastante voltado para a logística. Bora lá, faltam 3, hein? Vamos fechar aí, vamos ajudar o Jorge a fechar essa pendência aí que ele tem junto à empresa XPTO. Bora lá. Estou aparecendo aqui mais ideias. José, vamos lá, José, nosso aluno. Buscar novos parceiros para na mesma área, fazendo recolocação de produtos, atendendo o cliente em primeiro lugar. Muito bem, eu posso, de repente, naquela linha que alguém falou aí de terceirização, né? Trazer, talvez, esse parceiro para atender o nosso cliente. Ele pode atender com a nossa marca, pode atender com a nossa embalagem, pode atender com a nossa etiqueta, e a gente não deixar de atender o cliente. Porque se eu deixar de atender, ele vai ter uma imagem negativa da minha marca, do meu produto. Se eu conseguir atendê-lo, ainda que com um outro parceiro, a minha marca e o meu produto ficam forte na mente do nosso consumidor, do nosso cliente. Muito bem, temos aí mais 2 ideias, estão chegando várias ideias, não vai dar para colocar todas, tá? Mas depois a gente pode fazer esse exercício em outros momentos. Olha, não para de chegar ideia, vamos lá. Mais uma. A Sandra, que está aqui conosco, trouxe selecionar clientes por ordem de necessidade de liberar estoque de produção. Muito bacana, a Sandra já está com um olhar mais interno, né? Vejam que o Cleiton está olhando externamente a parte de logística. A Sandra já consegue nos trazer um olhar mais interno. Será que isso é mais fácil para o Jorge resolver lá internamente? É mais difícil? A gente vai entender na sequência da nossa atividade aqui. Mais uma que está chegando aqui. Vamos lá. Infelizmente, gente, a gente está com mais de 30 ideias aqui, a gente não vai conseguir colocar todas. Mas, na sequência, a gente vai olhar aqui com
cuidado aqui, até para fazer o exercício junto com outros grupos, tá? Mas eu tô adorando aqui, tem bastante coisa que não vai dar, vai ultrapassar 50 ideias, a gente não vai conseguir aqui pelo tempo. Mas a gente vai fechar nas 15 para a gente fazer os exercícios, tá? E aqui a nossa 15ª ideia é deixar a logística por conta do cliente. Muito bacana, essa tem sido uma saída de muitas empresas, né, não é mesmo? Eu tenho o produto, quero te atender, mas tem uma deficiência de entrega, então o cliente pode ir buscar, e aí, claro, né, gente, vamos dar lá um descontinho, vamos fazer uma política diferente para que o cliente venha e que a gente crie esse link com o cliente, sem ele entender que é uma deficiência apenas nossa, né? A gente tem que ter um contraponto aí com ele. Muito bom, muito, muito bom. Estamos aí em 15 ideias. Sensacional, gente. Muito obrigada aí pela colaboração. E a proposta é que vocês façam isso com a equipe de vocês, tá? Como dica, normalmente a gente trabalha com 2 ideias por integrante. Então, se você estiver num grupo com 10 pessoas, motive as pessoas a trazerem no mínimo 20 ideias. Se você estiver num grupo com 30 pessoas, né, que essas pessoas tragam no mínimo 60 ideias. A gente pede aí pelo menos 2 ideias, para você ter uma ideia, né, uma noção. Mas, Catarina, quantas ideias? Se tiver 100 ideias, né, a gente baseia umas 2 ideias por pessoa, que a gente já consegue compor aí uma proposta de solução bacana, tá? Agora a gente vai precisar da ajuda do Jorge. Jorge, você tem uma tarefa aí um pouco difícil de realizar, porque foram ideias muito boas, né? O que o Jorge tem que fazer? Eu vou só mostrar aqui o formulário para vocês, e aí depois ele vai trazer para a gente como que ele vai assumir este compromisso, tá? Então, aqui a gente tem as ideias, foram as 15 que vocês trouxeram para a gente, e agora nós temos que ver quais são as ações que estão mais voltadas para a proposta de solução, e que elas podem acontecer em 48 horas, 10 a 15 dias, 30 dias e 60 dias, tá? Qual que é a proposta? O Jorge vai olhar agora essas 15 ideias. Preciso selecionar as 15? Não. Ele vai entender aquelas que têm mais aderência ao problema exposto. Lembra que nós falamos que não pode haver julgamento? Às vezes alguém deu uma ideia um pouco mais solta, que não faz sentido para aquele problema. Então, a gente coloca, a gente inclui, né, essa pessoa aqui no nosso grupo, mas pode ser que essa ideia não seja viável economicamente, não seja possível pelo número de pessoas que eu tenho na empresa, ou, de fato, ela não tenha aderência ao problema, tá? Então, agora o Jorge tem aí, ele vai ter que escolher 10 ideias, que foram destas 15, e vão colocar lá em 48, 10, 30 e 60 dias, e depois ele vai falar para a gente o porquê que ele escolheu essas ideias neste período. Vamos lá, Jorge. Essa é a parte difícil, gente. Porque às vezes eu tenho ideia um pouquinho de vocês, e aí a pessoa fala, né, o que eu começo primeiro, né? Lembrando que sempre tem que ter aderência ao nosso problema. Qual que é o nosso problema mesmo? Quem que vai acertar o problema aí? Vai? Botem aí no chat. Vamos ver se vocês estão ligados. Qual que é o problema principal aí que a gente trouxe no nosso MASP hoje? Atraso, isso mesmo. Atraso e não requisitos dos clientes, isso aí. Então, teve problema de atraso, ou teve não atendimento de requisito dos clientes. Vocês estão fera, hein? Estou recebendo aqui, todo mundo acertando, isso aí. Foco no problema, hein? Jorge está tenso, notem que ele está tenso para tomada de decisão. E uma coisa importante, gente, quando eu colocar que eu vou fazer em 48 horas, eu tenho o compromisso de fazer aquilo em 48 horas. Então, é legal que você está assumindo esse compromisso com a equipe ou com todo mundo. Então, 48 horas, o que a gente vai fazer? A gente vai reorganizar o estoque, a gente vai fazer uma listagem de clientes. Isso é legal, bacana a gente colocar. Estou com problema perdendo clientes, não tenho venda. Vamos resgatar aquele cliente antigo. Vamos fazer lá, pegar nossa listagem de cliente. Mas, Catarina, isso faz o quê? 48 horas, bota a sua equipe lá para fazer isso rapidinho, né? E resgatar aí os nossos clientes antigos, tá? Giovana está falando que o Jorge está concentradíssimo, mas Giovana, ele vai tomar decisões assertivas, por isso que ele está muito concentrado. Muito bom.
Jorge, como estamos? Bem, vamos lá. Então, eu separei para as 48 horas o item 3, que eu já repito qual que é, 4, 9 e 11. Olha, o Jorge vai trabalhar nesses... Jorge vai trabalhar bastante aí nesses 2 dias, hein? É que aí, como são itens de criação de checklist, de preparação, a gente consegue estruturar, criar um plano de ação, que é essa ideia, nesses primeiros dias, montar uma equipe de trabalho, para que a gente consiga em 2 dias, em 48 horas, ter um trabalho concreto para os próximos meses, por exemplo. Então, separei o 3, 4, 9 e 11, que seria priorizar a produção dito de estoque, a gente consegue fazer uma reunião para isso, definir as prioridades, né? Criar um checklist dentro dessa etapa e rever os procedimentos. Então, isso a gente consegue fazer em 48 horas, reunir a equipe para fazer isso. E coloquei que a parte mais difícil foi tirar, teve ideias muito boas que eu tive que tirar, mas foi bem bacana. 10 a 15, deixei a 6, 7, eu deixei aqui. Tive que tirar daqui por conta das 10, né? Tive que tirar 14 e a 1, que estariam dentro desses 10 a 15 dias. Mas aí eu deixei gerar maior controle na separação de produtos, a gente conseguiu estruturar isso em 2 semanas, tá? Verificar. E a outra era criar linha de produtos, ou células de trabalho. Evidentemente, não vai dar para a gente criar célula de trabalho em 10 dias, mas a ideia é a gente estruturar esse negócio. Certo? Vamos lá, agora 30 dias. 30 dias eu relacionei a 2 e a 15, que a 2 era buscar parcerias com empresas de transporte. Então, também é uma equipe de trabalho para essa situação, para a gente ver se consegue em 30 dias. O tempo é escasso, mas a gente vai ter que ser eficaz nessa busca. E a 15, que era deixar a logística por conta do cliente. Isso a gente tem que negociar, ver se o cliente aceita, para poder ver se a gente consegue essa negociação. Nem sempre o que a gente quer, o cliente concorda. E para 60 dias, eu deixei a 8, a 10 e a 12. Passou. A 8ª era fechar parceria com fornecedores para os mesmos também cumprirem o prazo, que isso é bacana. Buscar parcerias, que seria basicamente a mesma coisa, só que agora a gente pensar sempre em redução de gargalo na qualidade da satisfação do cliente. E a 12, abrir sublote que possa atender a demanda. Obviamente, essa 12 eu deixei por 60 dias, mas em 60 dias a gente conseguir fazer isso é bem difícil, mas pensando que a gente podia montar um plano de trabalho para que isso aconteça no futuro mais próximo. Foi isso, Catarina, que deu para fazer. Bacana. Então, o que o Jorge fez aqui, né? Para a gente entender como seria isso na prática mesmo lá na empresa. Acho que a gente tentou mas a gente, reforçando aqui. Nesse momento, a gente está tendo o compromisso de fazer essas ações que a gente está colocando aqui, tá? Para que elas aconteçam na empresa e que a gente tenha essa proposta de solução. Esse método, para este momento que a gente está vivendo, gente, ele é muito assertivo. Porque você consegue criar uma motivação interna em pouco tempo. Então, as pessoas conseguem enxergar uma ação da empresa, conseguem enxergar um movimento em pouco tempo. Então, será que realmente, a gente colocou aqui para um problema, e esse é um problema de uma empresa realmente que está acontecendo, a gente não trouxe, né, exemplificou, mas não trouxe o nome da empresa, mas é uma empresa que está passando por isso. Então, olha que bacana, você saber que em 48 horas, em 2 dias, a gente consegue já trazer soluções, e as pessoas que, de repente, estão tão envolvidas com o problema, começam a enxergar que aquilo tem uma solução, que aquilo tem um andamento, tem uma forma de estruturar para que aquele problema se finalize, se resolva, tá? Então, aqui a gente colocou os itens. O que eu trago para vocês aqui? É muito importante também ter quem é a pessoa de apoio.
Então, embora o Jorge esteja aqui como responsável, é importante ele ter alguém para acompanhar com ele. Então, normalmente, se um gerente estiver à frente, alguém da equipe dele vai estar apoiando ele nesse sentido de repente, auxiliá-lo, verificar se de fato aquilo está acontecendo, ou se foi uma coisa programada, se ela está acontecendo no tempo que foi previsto, né? Porque a gente começa a pensar em 48 horas, mas também tem plano para 60 dias. Então, será que daqui a 60 dias a gente tem que estar nesse mesmo momento que outras coisas vão acontecendo, a gente tem que estar nesse momento de acompanhamento das nossas ações, a gente não pode esquecer, não é mesmo? Então, essa pessoa de apoio, ela é muito importante. E os participantes do brainstorm, isso é uma forma de trazer para a sua equipe que ela participou daquilo. Então, deixar isso registrado, deixar isso na ata lá da reunião, né? Para mostrar que aquilo que está acontecendo, todo mundo estava envolvido. Não uma ideia de uma única pessoa, uma ideia de um grupo, né? E, novamente dizendo, quanto maior esse grupo, mais ideias vêm, mais, né, você tem propostas de soluções diversificadas para aquele problema, ok? Então, o que a gente quis trazer hoje, né? Trazer essa solução prática, né? O desejo que a gente teve nesse momento é que você olhasse essa ferramenta e pudesse amanhã já colocar em prática lá na sua organização, fazendo com que, às vezes, problemas que a gente imagina não ter solução, se a gente estruturar de fato, se for um problema, haverá solução, ok? Queria agradecer muitíssimo a participação de vocês todos. Sem essa interação ficaria, né, sem sentido. A interação ela foi fundamental para que a gente conseguisse mostrar como acontece a ferramenta. Então, eu queria agradecer ao Senai por essa oportunidade, a vocês pela interação, e dizer que vocês acompanhem aí até sexta-feira, a gente tem oportunidades incríveis de troca de conhecimento, voltadas amanhã para e-commerce, a gente tem também falando sobre a parte financeira, então, não percam essas webinars, né, essas palestras durante a semana, sempre às 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal aqui do Facebook, tá? Obrigada, tenham um ótimo descanso aí, e agradeço muito pela oportunidade dessa troca de conhecimento e experiência. Jorge? Agradeço aí também, não sei se você quer dar uma palavra. Não, só agradecer a todo mundo pela participação, foi muito bacana. Então, o pessoal deu bastante ideia. Reforçar que nós temos uma sequência de atividades na semana. Amanhã a gente vai falar sobre e-commerce, como a Catarina comentou, está muito bacana. E parece que tem um monstro aqui na minha câmera. Então, na quinta-feira, nós temos falar sobre os indicadores da produção, professor Marcelo. E na sexta-feira a gente fecha com a professora Sandra. Então, agradecer vocês pela participação, agradecer a professora Catarina, fazer uma menção ao professor, nosso gerente de recursos de operações, professor Getúlio, que... Eu coloquei ele aí no meio, falei, você vai virar gerente agora, Jorge. Que ele organiza tudo isso aqui, então Getúlio está gerenciando toda essa tecnologia, agradecer ele também, e parabéns, Catarina, pela apresentação, muito legal. Nós temos aqui 5 minutinhos, 10 minutinhos para pergunta. Se alguém tiver pergunta, a gente pode colocar aqui, ou se vocês tiverem alguma demanda, a gente pode analisar, mas a gente está com um tempo bem curtinho, então se for assim, 5 minutinhos a gente consegue responder, e o que a gente não conseguir responder, ficar no chat, a gente se compromete a responder posteriormente aí por e-mail, tá? Se a gente tiver os contatos de vocês. Perguntas? Todo mundo vai colocar em prática amanhã? Ana Ferreira mandou uma pergunta aqui para a gente. O treinamento dos funcionários pode ser considerado na padronização? Sim, né? Então, a gente precisa, sim, que eles estejam no mesmo, estejam alinhados quanto ao conhecimento da determinada função, porque senão a gente não vai conseguir padronizar, né, o processo naquela linha que a gente veio construindo aí de detalhamento do processo até chegar ao procedimento. Muito bom. Uma outra perguntinha aqui. O colaborador ou gestor é parte fundamental dessa metodologia? Sim, Sandra. Na verdade, a gente, embora ela pareça simples, né? Porque ela
se você notar ali, é você reunir as pessoas, verificar o que está acontecendo na empresa e trazer proposta de solução. Então, embora ela pareça muito simples, você tem que ter as pessoas que conduzam a grande sacada dessa ferramenta, ter pessoas que conduzam de forma adequada. Imagine aqui se, de repente, né, nessa condução, eu perco um pouco, assim, essa questão das ideias, aquilo pode virar um muro de lamentações e a gente não consegue, de fato, chegar na solução do problema. Então, é fundamental que esse gestor ou que essa equipe, né, esteja alinhada ao que está sendo tratado, ao que está sendo buscado de solução, tá? O líder precisa, uma outra perguntinha aqui, o líder precisa estar próximo dos colaboradores e clientes para a melhor solução dos problemas? Muito bem, precisa sim, André. Essa foi a fala inicial do professor Enéas, né? O professor Enéas, ele veio falando isso. Quanto mais próximo eu estou da minha equipe, quanto mais a minha equipe tem confiança, mais as ideias vão surgir de forma natural. Imagine você lá numa equipe que você não tem tanta afinidade, ou que a equipe tem uma liderança mais fechada, as pessoas não vão trazer ideia porque elas vão ficar com medo de falar qualquer coisa, de serem julgadas. Então, isso é extremamente importante. Professor Jorge, quer responder esta aqui? Muito bem, Giovana Gavioli. Professora, o método é aplicável para todos os tamanhos de empresas? Sim, a gente consegue, com essa metodologia, aplicar em qualquer tipo de empresa, porque, na verdade, como a gente está focando no problema, não faz diferença, ou fica pouco diferenciado se a empresa, o porte que a empresa tem. Então, a gente consegue aplicar tranquilamente numa microempresa ou numa mega empresa sem problema, com resultados expressivos. Eu costumo brincar que o máximo pode ser aplicado até em casa, né? Às vezes a gente tem um problema, reunir todo mundo lá e colocar o que a gente vai fazer em 48 horas, o que a gente vai fazer em 10 dias, porque o máximo é uma metodologia, né? Podendo ser aplicada em qualquer momento, de forma estruturada, você pode aplicá-la. Jorge, quer responder? Normalmente, quando a gente fala da área de automotiva, tem muita parte, essa etapa de padronização. Então, né, com os 8Ds, a gente consegue, além da padronização, linkar isso com a metodologia de solução de problemas. Então, a gente pensar, se a gente traduzir essa metodologia do 8Ds, a parte de resolução e padronização que envolve, para a parte do MASP também, vai ajudar bastante. Na verdade, uma está embutida na outra, certo? É a base para o MASP, né? O 8D. Ela é uma ferramenta aí base para o MASP. Quanto mais, né, como a gente disse, quanto mais ferramentas você tiver que te deem base para você tomar uma decisão mais assertiva, melhor ainda. E o setor automotivo tem muito essa característica, né, Nanda? Se você for do setor automotivo, as ferramentas, elas são obrigatórias, porque você não pode ter nenhum tipo de deslize aí no seu processo. Se você tem um problema, como tem que tomar ação de um recall, alguma coisa assim, tem que ser rápido. Então, o MASP, ele vem para isso, para ser o mais assertivo possível. Bem. E a gente consegue também especificar exatamente dos itens da ferramenta, qual delas se adequa melhor ao meu problema. Então, a Catarina falou no começo de você fazer um diagnóstico correto do problema, você consegue optar pela ferramenta que vai te dar um auxílio melhor. Olha o Rafael. Tema importante, diria, mais necessário na situação atual do país. Muito bem. Jorge, você tem visto isso muito no mercado gráfico? Sim, então, o gráfico, ele dependendo do ramo que a gente está tratando, ele sente mais rapidamente ou mais lentamente as ações dessas crises que ocorrem no mercado. Então, a gente instancia setor de embalagem, por exemplo, de alguns setores de produção, que o impacto acontece também, só que um pouco mais lento, talvez, mas nesse cenário que a gente tem no país, é importante a gente já partir para esse raciocínio, aplicar, porque, na verdade, a ferramenta está disponível, ela está, basta você ir buscar essa importante ferramenta, realmente, para você conseguir resolver os seus problemas. E
nessa situação de pós-pandemia, ou de pandemia que a gente está passando por enquanto, é um bom momento para a gente começar a voltar o nosso olhar para essas situações. Aí, no caso específico do MASP, problema a gente sempre vai ter, então a gente consegue criar uma cultura na empresa também de resolução de problemas, entender, como a Catarina disse, que os problemas são solucionáveis, os problemas têm solução, desde que realmente ele seja um problema. Né? Bacana, encerrou um pouquinho aqui, né, nosso tempo de perguntas. A gente tem mais algumas perguntas aqui na tela, mas a gente vai responder por e-mail. Alexandre, José, né, a gente responde aqui por e-mail. Se vocês tiverem também, entrem em contato com a escola, com nossa rede social, coloquem lá perguntas também que a gente pode auxiliá-los. Foi muito, muito boa essa troca de experiência. Queria agradecer mais uma vez ao professor Jorge, que entrou nessa brincadeira aí comigo, para a gente conseguir deixar mais prático e mais interessante, deixar nossa webinar mais leve, né, e agradeço aí ter topado essa explanação junto comigo. Professor, muito obrigada. Agradece. Gente, obrigada. Obrigada, bom descanso e até amanhã, hein? Conto com vocês amanhã.